Olá, alunos. Vamos comentar um pouquinho sobre funcionamento de uma câmara fria de pequeno porte. Como vocês podem observar aqui, nós temos o compressor, o separador de óleo, condensador, um tanque de líquido, filtro secador, visor de líquido, uma válvula solenoide, dispositivo de expansão, um trocador de calor evaporador, um produto a ser armazenado, e aqui o interior da câmara e aqui um acumulador de sucção. Esse ciclo pode ser representado por meio de um diagrama unifilar, um esquema como esse. Observe que eu tenho aqui a saída do compressor, a entrada do compressor, então nós temos aqui a linha de descarga, e aqui a linha de líquido, né? Que é a saída aqui do condensador. Veja o calor do condensador jogado para fora, que é a taxa de calor jogada para fora. Aqui tem uma taxa de calor absorvida pelo evaporador. E aqui tem uma potência exigida de compressão. Esse ciclo pode ser representado no diagrama pressão versus entalpia específica. Lembrando que normalmente nós temos um grau de superaquecimento, que é medido por meio dessa diferença de temperatura, um ΔT de superaquecimento, e aqui um ΔT de subresfriamento. E aí nós temos que a entropia 1 é igual a entropia 2, né? No caso do processo de, vamos dizer, 1 linha aqui, né? Entropia 1 linha é igual a entropia 2 linhas, que é essa linha aqui, é isoentrópica. A entalpia 3 linha é igual a enthalpia 4 linha, que é esse processo de 3 para 4. A entalpia 1, que é esse ponto aqui, ó, é a entalpia do vapor na temperatura TE, e H3, que é esse ponto aqui, é a entalpia do líquido na temperatura TC, ou na pressão de condensação. Ponto 1 linha é vapor superaquecido, ponto 2 linha é vapor superaquecido, e ponto 3 linha é região de subresfriamento. Para que o projeto seja executado, um projeto de uma câmara fria seja executado, a primeira coisa a ser feita é a carga térmica. A carga térmica de um sistema deve levar em consideração uma série de fatores, que a gente vai mostrar na sequência. Como a carga térmica, nós fazemos a seleção do evaporador. A consideração para fazer a seleção é a temperatura de evaporação do fluido e a carga térmica. Para fim de projeto, nós estamos considerando 6 graus de diferença, o ΔT, para produtos congelados, e 4 graus Celsius, o ΔT, para produtos como frutas. E essa diferença é a diferença de temperatura entre o ar da câmara, que é a temperatura interna da câmara, menos a temperatura de evaporação do fluido. Uma vez selecionada a unidade evaporadora, temos que selecionar a unidade condensadora. O parâmetro para essa seleção vai ser a temperatura do ar externo, a carga térmica e também a temperatura de evaporação. Uma vez tendo aí a unidade condensadora e evaporadora, nós podemos descobrir qual a tubulação adequada, tanto na linha de sucção quanto na linha de líquido. Existem tabelas para isso. Escolhemos o dispositivo de expansão a partir da carga térmica em TR, válvula de expansão termostática, equalização externa, bem conveniente. E, finalmente, partimos para a escolha dos acessórios. Nessa
parte, nós apresentamos a carga térmica, lembrando que as parcelas estão aqui, ó. Primeiro, troca de calor pelas paredes, tetos e piso. Carga térmica do produto, né? Se nós temos um produto só resfriado, ou seja, a temperatura da câmara é maior que zero, nós temos apenas QMC delta T sobre T. O Tzinho aqui é o tempo, em horas, né? Que se pode, 1 hora tem 3.600 segundos. Pode considerar essa informação. Já para um produto que entra com a temperatura mais alta e tem que ser congelado, nós temos que calcular primeiro a temperatura, o ΔT, para sair da temperatura de entrada até a temperatura de congelamento. Depois, a troca de calor latente, que é mL. L é o calor latente de congelamento. E MC ΔT é que vai passar da temperatura de congelamento até a temperatura final. Tudo isso dividido por T. Nesse caso, a gente usa T 18 horas. Veja que no caso do resfriamento simples, usamos o T 16 horas. Outra parcela de carga térmica é infiltração, né, que é dado pela o N vezes o volume da câmara, sobre o que é removido. Essas duas informações são dadas na apostila. O N vai depender se a temperatura é maior que zero ou se é menor que zero a câmera, e do volume da câmera. A iluminação geralmente é dada em função da área. Os motores geralmente é dado em função da própria carga térmica, né? Ou seja, o da potência de evaporação. As pessoas são dadas também em função da temperatura interna da câmara. Tem uma tabela para isso, de acordo com a temperatura da câmara, temos uma liberação de calor pelas pessoas. Então veja que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 parcelas principais aí para considerar na carga térmica. Uma vez dimensionando aí a carga térmica, vamos procurar agora nas tabelas, ó, DT aqui, ó, para esse caso aqui nós temos temperatura de evaporação bem baixa, 25 graus Celsius. Vamos procurar aí, nesse caso, a carga térmica correspondente. Vamos supor que seja aí 7.900 kcal por hora, que é essa unidade dessa tabela. Nós temos aí o modelo BME 310. Então veja que para isso eu tenho que entrar com essa temperatura de evaporação do produto, do fluido refrigerante dentro da câmara, e com a carga térmica, né? Que é esse valor aqui em quilocaloria por hora. Na sequência, vejo aí que eu tenho uma tabela aí de acordo com o fluido refrigerante, ó. Eu tenho a tabela aí para determinar qual é o tipo de válvula mais adequado, de acordo com o TR, que a unidade é TR. E aqui é a temperatura de evaporação, ó. Se fosse menos 20, essa linha aqui, ó. E se a gente tiver uma carga térmica de 2 TRs ou 2,4 TR, aqui nós temos essa válvula aqui, TADX 3,3, e o X corresponde à equalização externa. Os separadores de óleo, válvula solenoide, divisor de líquido, válvula de serviço, estão dados aí nos catálogos. Como, por exemplo, eu tenho aqui um filtro secador, e a gente vai obter qual é a melhor opção aí, considerando sempre também aí as conexões, né, que a gente vai ter nesse caso. Aí já estamos mostrando aí um visor de líquido, não é isso? E aí as dimensões mais apropriadas e as conexões. As conexões nós obtemos então por meio da tubulação, né, da tubulação de líquido, a linha de líquido e a linha de sucção. E aí um separador de óleo, veja que a capacidade TR tem que entrar com fluido e a temperatura aí de evaporação. E aí nós vamos obter também, lembrando sempre que eu tenho que considerar também as conexões, e aí eu tenho que tirar o modelo. Então vejam que uma vez tendo a carga térmica, tudo fica facilitado, porque
nós devemos ir buscar nos catálogos os componentes que melhor se adequam ao nosso sistema. É isso por enquanto e até a próxima aula.